E vamos falar do Santos grandão, que está se preparando para o grande jogo de segunda-feira contra o Vitória na Vila Belmiro, válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos que vem de vitória contra o Corinthians e o Vitória que vem de vitória contra o Bahia. Quer dizer, clássico lá, clássico cá. Vamos esperar que o Santos entre em campo como entrou o primeiro tempo contra o Corinthians, porque foi bom demais ver o Santos jogar como jogou o primeiro tempo contra o Corinthians. E também, deixa eu falar aqui do jogo entre Santos e Palmeiras, válido pela semifinal do Campeonato Paulista Sub-20. O jogo terminou empatado em 2-2, o jogo dos pênaltis que o Santos fez, que o Santos não defendeu, mas ainda no final acabou empatando o jogo e saiu com um resultado de 2-2. E agora, na próxima sexta-feira, será o jogo mando do Palmeiras, que vai acontecer na Arena Barueri, às 15 horas. E aquele que vencer vai fazer a final do Campeonato Paulista. Se terminar empatado, vai ser disputado a vaga nos pênaltis. Portanto, vamos torcer muito que os meninos da Vila possam sim marcar presença na final do Campeonato Paulista Sub-20. O Santos, que deu 2 pênaltis para o Palmeiras, por que eu estou falando de deu 2 pênaltis? Porque dentro da área, qualquer falta é pênalti. E os jogadores do Santos entraram assim meio que, como que a gente fala, meio estabanado em cima dos jogadores do Palmeiras. E não pode. Muitos lances dentro da área, às vezes, você cercando, talvez você faz uma coisa melhor do que você entrar de qualquer jeito. Porque foi o caso do primeiro pênalti, o Gustavo Henrique chegou de qualquer jeito, tentou dar o biquinho na bola, não pegou, o jogador do Palmeiras tocou primeiro, sobrou o jogador do Palmeiras, e ele pegou de qualquer jeito. Parecendo o zagueiro do São Paulo ontem contra o Grêmio, quando atropelou o jogador do Grêmio e disse que não fez nada, não fez nada, não fez nada como? Você atropelou o cara, jogou no chão, vai falar que não atropelou? Atropelou, foi o caso do Gustavo Henrique. Aí depois no segundo pênalti também, a mesma coisa. O menino do Palmeiras praticamente em cima da risca da linha de fundo, o Assis chegou de qualquer jeito e deu bote na bola, o rapaz tirou a bola, pegou ele. É pênalti, não tem jeito, é pênalti, não tem o que reclamar. Então, são coisas que o Santos tem que corrigir para o próximo jogo, porque a gente sabe que o Palmeiras tem uma categoria de base hoje, ou uma das categorias de base muito melhores dentro do futebol brasileiro, e tem jogadores interessantes. Então você tem que saber jogar com os caras também, porque senão você acaba entregando a paçoca toda hora. E foi o que aconteceu hoje. Aos 13 minutos, o Eric Belê, de pênalti, fez 1-0 para o Palmeiras. Depois o PP Firmino, numa rosca de perna direita lá, quando eu achei que ele ia bater de perna esquerda, ele chutou de perna direita, acertou um belo chute. E aí empatou o jogo aos 14 minutos. Um minuto depois do Palmeiras fazer o gol. Depois o Eric Belê marcou outra vez de pênaltis, 2 pênaltis muito bem batidos do menino do Palmeiras, aos 26 minutos, e aí o Matheus Xavier, aos 40 minutos do primeiro tempo, acabou empatando o jogo 2-2. Depois do segundo tempo, foi aquela coisa, um tentou de um lado, outro tentou do outro. O Santos teve até boas chances de fazer o terceiro gol, mas acabou ficando empatado mesmo 2-2. Como eu disse aqui, agora o próximo jogo é na próxima sexta-feira, dia 24, às 15 horas, na Arena Barueri, jogo mando do Palmeiras. Vamos torcer que os meninos da Vila possam assim fazer um bom jogo e, quem sabe, passar para a final do Campeonato Paulista. Santos que jogou com Rodrigo Falcão, JP Sherman, Assis, João Ananias e Vinícius Lira, o Kenai, o Gustavo Henrique depois do Profeta, o PP Firmino depois do Cauã Pierre, o Enzo Buer depois o Felipe Laurindo, o Rodrigo César, que saiu machucado, depois o Pedro Assis, o Matheus Xavier e depois no finalzinho entrou o Cauã Pereira. O treinador, o Vinícius Marques, que ainda, me parece que ainda está invicto no Santos, me parece que ainda não perdeu. E para o jogo de segunda-feira, Santos e Vitória.
O Santos que vem se preparando e tem que se preparar bem mesmo, porque os caras ganharam do Bahia, você sabe que clássico é clássico. O clássico, quando você ganha, parece que o astral sobe. Se o do Santos subiu, o do Vitória também subiu, porque os caras venceram lá e lá também é duro. Os caras lá brigam mesmo, brigam em sentido da bola para ganhar. Então, como se diz aí, vamos torcer muito, porque o Santos tem que entrar, como a gente fala, com a faca nos dentes, porque o Santos precisa muito dessa vitória para segunda-feira. Muito mesmo, porque seria uma caminhada legal para o Santos aí, quem sabe, terminar um campeonato brasileiro mais tranquilo, sem esse negócio de disputar vaga de zona de rebaixamento. O que o Santos precisa é ele jogar uns 2 times ali entre ele com a zona do rebaixamento, jogar para baixo dele. Quem sabe aí nessa rodada o Santos pode fazer isso daí. Jogar 2 times entre ele com a zona do rebaixamento, para parar de falar do Santos, zona de rebaixamento, e falar dos outros. Talvez seria interessante. O Santos que não vai ter o Neymar e não tem o Schmidt, que é a grande dúvida, quem será o substituto do Schmidt? Vitor Hugo, o Tomás Rincon, o Gabriel Bontempo ou o William Arão? Se eu tivesse que apostar a minha moedinha, eu apostaria que vai ser o William Arão, deve ser o jogador que vai substituir o Tomás, o João Schmidt. Acredito eu. Vamos ver. E aí o Santos que vai ter a volta do Tassiano, do Tomás Rincon, que provavelmente estão já se recuperando ou já estão recuperados, e o Tiquinho Soares, que estava suspenso no jogo contra o Corinthians, e aí pode estar liberado também para fazer esse jogo contra o Vitória. Olha, eu só quero dizer, eu estou vendo muitos falando do tal do segundo tempo do Santos, mas o segundo tempo do Santos foi preocupante, sim. Foi preocupante e eu julgo muito em função daquele gol do Corinthians. Porque o jogo estava tão bom para o Santos, o jogo foi tão bom para o Santos no primeiro tempo, que no primeiro tempo dava para ter saído um pouquinho mais, com um placar mais exagerado um pouquinho. Até eu falava no zap com os meninos, e o Barbarense lá ele falava para mim, cuidado, você toma cuidado, porque você sabe que o Santos às vezes, ele pisa na bola com a gente, ele deixa a gente meio... E ele falando direto, eu falava assim, hoje... E eu falava mesmo, eu comecei o jogo, quando eu vi o Santos fazendo aquele gol lá, eu falei assim, hoje vai ser uns 5. Eu falei para ele, falou assim, cuidado, hein, cuidado, porque esse time aí não dá para confiar, não. E eu comecei a falar com isso daí, 5, 5. E agora eu comecei a acreditar no negócio, que o 5 ia dar mesmo, ia dar. E dava, o 5 dava. E de repente, é o que eu falei no outro vídeo aí, de repente a gente poderia ter até uma surpresa daquele jogo lá, que ele ia favorecer muito, muito para o Santos. Mas aí vem o Santos com aquilo lá que a gente fala, que desde quando o Santos foi fundado, a gente vê isso daí. Claro que a gente não viveu lá atrás, mas eu desde quando comecei a torcer para o Santos, eu já vi tantas duplas de zaga legais que o Santos teve, Márcio e Toninho Carlos, Alex e André Luiz, Joãozinho e Neto. Olha, eu vi muitas duplas de zaga boa do Santos, mas infelizmente parece que os caras dão um apagão e levam aqueles gols como o Santos leva. E aquele gol do Corinthians ali atrapalhou o Santos, porque quando saiu aquele terceiro gol, eu achei que a dor de barriga ia desandar mesmo. Eu achei que ia desandar. Mas aí, do nada que você espera o Santos fazendo um bom jogo, de repente o cara sobe livre lá e mete um gol de cabeça. Aí pronto, aí pronto. E ainda demos sorte ainda. Eu vou falar aqui, demos sorte ainda, como eu já falei. Aquela bola do Gustavo Henrique não ter entrado, ter batido na trave. Porque se aquela bola tivesse entrado ali, ia ser um perrengue danado aquele final de jogo. Ia correr risco o Santos ainda. Então, tem que tomar cuidado. Foi um primeiro tempo, como eu sempre costumo falar aqui, foi um primeiro tempo que o Santos foi um boi, o Santos foi uma vaca. Ele mastigou, ele remoeu o Corinthians, fez do Corinthians o que queria. Aí conseguiu ali fazer 3 gols, mas depois leva aquele gol lá e aí fica levando aquela pressão do Corinthians. Então isso daí é uma coisa que o Vojvoda tem que corrigir, e corrigir mesmo, porque é gostoso a gente ver o Santos jogar bem, né? É maravilhoso você ver o Santos dar uma mastigada no adversário assim. É muito legal, é muito legal. Então a gente tem que torcer e acreditar aí que o caminho é esse. Buscar sempre jogos melhores do que aquele
que é realizado no passado e, quem sabe, fazer esse Santos jogar diferente mesmo daqui para frente, para animar o torcedor do Santos, porque o torcedor do Santos está muito desanimado, muito preocupado, e mesmo você falando que o Santos vai ganhar de 4, de 5, o outro olha e fala que não, ó, tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado, mas na realidade ele está certo, porque o Santos às vezes surpreende a gente, o Santos às vezes deixa a gente surpreso. Olha, é claro que tem que se preparar muito, muito. Eu acredito que a partir de amanhã, sábado, domingo, eu acredito que o Vojvoda vai preparar direitinho esse Santos para entrar e fazer um bom jogo, sim, contra o Vitória. Mas tem que jogar um bom jogo mesmo, porque a gente sabe que jogo dentro do Campeonato Brasileiro não é fácil, é jogo difícil. É jogo difícil. E olha, hoje o Leão deu umas alfinetadas no Neymar. Falou do Neymar, falou que o Neymar é um jogador que não se cuida, que o Neymar hoje talvez ele paga pelo aquilo que passou. E a gente, como eu nunca neguei aqui que eu sou fã do Neymar, eu falo que se o Brasil fosse campeão com o Neymar, eu acredito que o Neymar, para mim, opinião minha, eu acredito que o Neymar seria no Santos, como para mim, talvez, ele tem uma mistura ali com o Robinho, ali com a passagem do Robinho, por tudo que ele fez, mas se o Neymar fosse campeão do mundo pela seleção, para mim o Neymar estaria, sim, o segundo melhor jogador do futebol brasileiro em todo o tempo, pelaquilo que eu já vi o Neymar fazer com a bola. Mas é claro que se a gente pegar ultimamente aí e ver a carreira do Neymar, é claro que o Neymar ele vem deixando a desejar, sim. Ele vem deixando a desejar. Então, que o Neymar pegue essas palavras do Leão aí, que ele deu umas punhaladas, mas pega como incentivo para o Neymar. Incentivo. Quem sabe aí querer mostrar que ele ainda pode, que ele tem condições, entendeu? Não o Neymar querer pegar como crítica para ele. Porque se a gente for analisar, com todo o respeito que eu tenho pelo Neymar, pelo futebol que o Neymar já fez pelo Santos, pelo aquilo que o Neymar já mostrou no Santos e aquilo que o Leão já foi no Santos, porque eu tenho muito respeito pelo treinador Leão, que foi, para mim, dos grandes treinadores que passaram pelo Santos, pelo menos na minha época. Eu julgo ele ali entre os 4 grandes treinadores que eu vi ali passando pelo Santos. Eu acredito que o que ele falou é certo. O que ele falou porque ele tem poder para falar isso daí. Pelaquilo que ele já foi, pelaquilo que ele já fez pelo Santos. Então, eu acredito, por isso que eu digo, que o Neymar tem que pegar essas palavras do Leão e levar como incentivo para ele. Não querer criticar e dizer que ele, o Leão, o que ele tem a ver. Não, ele tem a ver sim. Quem sabe pode ser assim, umas palavras de apoio, de incentivo para o Neymar e mostrar e falar assim, não, eu vou mostrar que eu tenho condições, eu vou mostrar que eu posso. E quem sabe o Neymar pegar como incentivo mesmo para ele estar lá na Copa do Mundo em 2026. Porque a gente, por mais que a gente torce, por mais que a gente quer, mas a gente também vê que o Neymar vem deixando sim a desejar, principalmente de alguns anos para cá, dentro do futebol brasileiro, ou dentro do futebol mundial, ou dentro da carreira dele, é claro, porque talvez o que o Leão falou dessas contusões dele, talvez é um pouco falta de preparo do Neymar com a sua carreira. E isso daí está prejudicando ele, talvez no momento que ele quer fazer, ele não consegue fazer. Lembra que eu já falei aqui que para mim o craque é diferente. O craque, quando a bola chega no pé dele, ele não vai olhar para a bola, ele já sabe o que vai fazer com a bola. Ele não vai querer dominar a bola, querer pôr a bola no pé para imaginar o que ele vai fazer. Não, o craque ele é diferente. A bola chegou, ele já sabe o que vai fazer com a bola. E é o caso que o Leão falou. O Neymar ele já sabe o que ele vai fazer com a bola, mas o corpo não está ajudando. O arranque dele não está ajudando. Então, o que ele tem que fazer?
se preparar melhor para essas jogadas. E isso daí ele tem que fazer, quem tem que fazer a preparação é ele próprio. Então vamos torcer, tomara que o Neymar pegue essas palavras do Leão como incentivo para ele, para ajudar muito a seleção brasileira em 2026, porque vai precisar muito dela. E se ele for ajudar muito a seleção brasileira em 2026, é sinal que ele vai ajudar muito o Santos também a partir de agora. Vamos esperar e acreditar que isso daí é o que eu estou falando, ele possa pegar sim de incentivo para ele na carreira dele. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.